Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estudar a regra de 3, que nada mais é do que um processo prático que nós utilizamos para resolver problemas que envolvem grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, vejamos a seguir alguns exemplos e vamos aprender na prática aqui o passo a passo, a receitinha de bolo para ficar simples a resolução, né? Então aqui uma primeira situação, olha esse exemplo. Para construir um muro de 25 metros de comprimento, foram necessários 2.000 tijolos. Quantos tijolos precisaríamos para construir um muro de 30 metros de comprimento, da mesma altura que o anterior? Então a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é anotar as duas grandezas, o nome de cada uma das duas grandezas. Primeiro aqui o número de tijolos e depois o comprimento, que está na unidade metro. Embaixo da palavra tijolos, eu vou escrever aqui a quantidade de tijolos que foram utilizadas na primeira situação. Então, nós utilizamos 2.000 tijolos. E esses 2.000 tijolos foram utilizados para construir 25 metros de muro, né? Um comprimento de 25 metros. Então, debaixo da palavra comprimento, eu vou escrever 25 metros. Agora veja bem a pergunta, quantos tijolos precisaríamos para construir um muro de 30 metros de comprimento? Então, debaixo aqui da palavra tijolos, debaixo do 2.000, né, na coluna do tijolos, eu vou escrever X, que é justamente o que eu quero, a minha incógnita, né? Posso chamar de qualquer letra. E esse X tijolos, essa quantidade de tijolos que eu quero descobrir, é para construir um muro de 30 metros. É isso aí. Agora vamos pensar um pouquinho, olha lá. Essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Quanto maior o comprimento do muro, mais tijolos eu vou precisar. Quanto menor o comprimento do muro, menos tijolos eu vou precisar. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou colocar aqui então, de cada lado, uma setinha e as duas para o mesmo sentido. A primeira aqui para cima e a segunda também. Ah, poderia ser as duas para baixo? Sim, poderia. Tanto faz, pode ser as duas para cima ou as duas para baixo. A única coisa ali é que eu tenho que mostrar que as duas estão para o mesmo sentido. Ou as duas para cima ou as duas para baixo. E para que isso? Para mostrar que elas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, a razão entre os tijolos deve ser igual à razão entre os comprimentos. Ou seja, 2.000 está para X, assim como 25 está para 30. E aí eu tenho uma proporção, uma igualdade de razões, e por isso eu posso utilizar aqui a multiplicação em cruz, né? Então, aqui eu vou fazer 25 vezes x, que dá 25x, igual a 2.000 vezes 30. Tudo bem? E aqui eu posso simplesmente passar esse 25 para o outro lado, que na verdade é dividir os dois membros por 25, né? E aí vai ficar 2.000 vezes 30 dividido por 25. Tudo bem? E aí eu fazendo essa continha, simplificando ali, é bem simples, vai dar 2.400. Então, 2.400 é o valor do x. E o que seria esse 2.400? 2.400 tijolos, né? Porque o x para mim é o número de tijolos. Para que eu consiga construir um muro de 30 metros de comprimento. Claro que aí eu tenho que dar a resposta por extenso, né? Então, no caso ali, foi perguntado quantos tijolos, né? Então, a resposta, 2.400 tijolos. E não com x, né? Já que foi perguntada a quantidade de tijolos. E por que será que ela tem esse nome, então, regra de 3? Porque, olha só, desses 4 valores, 3 eu conheço. E 1, que é justamente esse x, é o que eu vou descobrir. É a incógnita. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Olha lá o próximo. Ricardo abasteceu seu carro e verificou que com 15 litros de gasolina, ele conseguiu percorrer uma distância de 180 quilômetros. Quantos litros o carro de Ricardo gastaria para percorrer 240 km? Então vamos lá, quais são as duas grandezas envolvidas? A quantidade de gasolina, né, o volume de gasolina, que a gente vai medir em litros, e a distância que o carro dele consegue percorrer com essa gasolina, que a gente vai medir em quilômetros. Vamos aos dados.
Então, na primeira situação, ele consegue com 15 litros de gasolina, então eu vou marcar aqui debaixo da palavra gasolina, o número 15. Ele consegue percorrer uma distância de 180 km, certo? Então, o número 15, que é 15 litros, corresponde a 180, que são 180 km, a distância que ele percorreu com esses 15 litros. Agora, quantos litros o carro de Ricardo gastaria para percorrer uma distância de 240? Então, quantos litros? Ele está perguntando a quantidade de gasolina. Então, aqui na coluna da gasolina, que é a primeira coluna, debaixo do 15 eu vou escrever X. E aqui na distância, debaixo aqui do 180, eu vou escrever 240. Novamente, pessoal, olha lá o que acontece. Quanto mais gasolina, maior a distância, né? Vamos colocar as duas para baixo, então, só para mostrar que não precisa ser sempre para cima? Sim, só que aí nesse caso as duas setas precisam ser para baixo, as duas no mesmo sentido. Pode colocar as duas para cima de novo ou as duas para baixo, tudo bem? As duas no mesmo sentido. E agora eu tenho então uma igualdade de razões, uma proporção. Olha lá, se elas são diretamente proporcionais, 15 está para x, assim como 180 está para 240. Posso cortar esse zero aí na segunda fração? Pode, é a mesma coisa aqui. Na verdade, a gente está simplificando por 10, dividindo por 10 em cima e embaixo, certo? E aí, como é que fica, então? Multiplicação em cruz aqui, ó. O x vai multiplicar o 18, então x vezes 18 é 18x. E ali eu vou ficar com 15 vezes 24. E aí, como o 18 está multiplicando o x, passa ele dividindo, que na verdade é dividir os dois membros por 18, né? Por que você já não faz a multiplicação do 15 vezes 24? Porque aí é mais fácil de simplificar, né, pessoal? Você já pode simplificar aqui o 18 com o 24 por 2, ou pode simplificar o 15 com o 18 aqui por 3, né? Aí tanto faz, mas fica mais fácil de fazer a conta. E aí, fazendo essa continha, esse x vai dar exatamente 20. 20 o quê? 20 litros, né? Então, na verdade, com 20 litros de gasolina, ele vai conseguir percorrer uma distância de 240 km. Então, vamos colocar aqui a resposta final. A pergunta não foi com quantos litros? Então, a resposta, 20 litros de gasolina. A gente pode observar o seguinte aqui, pessoal. Olha, se ele tinha percorrido 180 km com 15 litros, para percorrer 240 é um pouco mais, né? Então, realmente tinha que dar mais de 15 litros. Mas também não foi o dobro da distância, né? Então, não podia dar o dobro de 15. Estava na cara que era um número maior que 15, mas menor que 30. E realmente ali, 20 litros. Certo? Vamos continuar, então. O próximo exemplo, olha isso que interessante. Em uma fábrica de tecelagem, 6 costureiras levam 8 horas para atender uma encomenda. Quantas costureiras são necessárias para que esta mesma encomenda seja atendida em apenas 3 horas? Olha, então imagina que o cliente está com muita pressa, precisa dessa encomenda mais rápido, e aí o que acontece? Eu vou ter que entregar ela mais rápido. Eu preciso colocar mais funcionárias, mais costureiras ou menos? Claro que quanto mais costureiras trabalhando, mais rápido vai ficar pronto, né? Essa entrega vai ficar pronta mais rápida, essa encomenda. Então, eu preciso de mais costureiras para entregar em menos tempo. Uma está aumentando, a outra está diminuindo. Então, esse é um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. Mas a gente costuma começar colocando aqui os valores, né? Então, na primeira situação, eu tenho 6 costureiras. Estão aqui debaixo da palavra costureiras, que eu abreviei. Vou colocar o número 6. Essas 6 costureiras levam 8 horas para terminar essa encomenda. Agora, quantas costureiras, então aqui na coluna das costureiras X, seriam necessárias para que esta mesma encomenda fosse atendida em apenas 3 horas? Então aqui na coluna do tempo, debaixo do 8, o número 3. Só que agora elas são inversamente proporcionais, né? Quanto mais costureiras, menos tempo eu levo. Então tem que ser uma setinha para baixo e outra para cima. Podia ser a primeira para baixo, a segunda para cima? Podia, contanto que elas estejam em sentidos contrários. E aí, gente, o que eu tenho que fazer antes de armar a minha multiplicação em cruz, a minha igualdade de frações? Olha, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Então, a razão entre elas
é a inversa uma da outra. Então eu vou inverter uma delas aqui, eu vou inverter um desses lados. Então, por exemplo, se eu inverter a primeira coluna, o x que estava embaixo vai para cima e o 6 que estava em cima vai para baixo. E aí eu mudei então a setinha de direção, né? Aquela setinha que estava para cima foi para baixo. Agora, aí eu não vou inverter a segunda, né? A segunda eu mantenho, ó, o 8 em cima e o 3 embaixo. E aí a setinha continua para o mesmo lado. Ah, podia ter invertido a segunda coluna em vez da primeira? Podia. O importante é que agora as duas estão com o mesmo sentido, as duas setinhas para o mesmo lado. No caso, as duas setinhas para baixo. E aí sim, agora eu tenho uma igualdade de razões. Então eu tenho a minha proporção, olha lá. 6, x está para 6, assim como 8 está para 3. E aí eu vou multiplicar em cruz. Olha lá. 3 vezes x, 3x. E aqui, 6 vezes o 8. O 3 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Lembra que eu falei que é mais fácil não multiplicar e esperar para simplificar? Olha aqui, ó, que fácil. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. Então isso é a mesma coisa que 2 vezes 8. Tá vendo? E aí ficou uma conta muito fácil, né? 2 vezes 8 dá 16. Então esse x é o número 16. 16 o quê? 16 costureiras. Reparem que eu preciso entregar essa encomenda num tempo muito menor, menos da metade. Então eu tenho que mais que dobrar o número de costureiras, né? Então eu tinha lá 6, ó, eu vou precisar agora de 16, é quase o triplo, tá vendo? Então aqui a resposta final vai ser qual? Ah, para entregar essa encomenda em somente 3 horas, eu vou precisar de quantas costureiras? Eu vou precisar de 16 costureiras, olha só. Certo? Tudo bem? É isso aí. Isso é um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos ver mais um exemplo aqui, este quarto exemplo, que fala o seguinte. Para viajar entre duas cidades, Roberta demorou 6 horas, mantendo uma velocidade média constante de 70 km por hora. Qual a velocidade média ela deve manter na volta para retornar em apenas 4 horas? Então vamos lá, velocidade e tempo. Então na primeira situação, ela demorou 6 horas. Então aqui no tempo, ó, cuidado para não colocar na coluna errada, né? Ela levou 6 horas viajando a uma velocidade média constante de 70 km por hora. Então a 70 km por hora, ela leva 6 horas para fazer essa viagem. Na volta, ela quer fazer essa viagem mais rápido, ela quer fazer em apenas 4 horas. Então aqui no tempo, debaixo do 6, eu vou escrever 4. E com que velocidade média, então, ela tem que desenvolver nesta viagem, no retorno, para conseguir completar em 4 horas? Eu não sei, é a minha incógnita, então coloca aqui a letra X. Só que olha só, pessoal, o que acontece aqui? Quanto maior a velocidade, menos tempo ela vai levar para chegar. Então, para que ela chegue em menos tempo, ela tem que aumentar a velocidade, né? Então, são inversamente proporcionais. Portanto, eu vou inverter uma dessas duas colunas aqui. Vamos inverter essa primeira? O x vai para cima, o 70 vai para baixo, e aí aquela setinha, deixa eu só mudar a cor aqui que fica mais fácil de ver. Aquela setinha que estava para cima vai para baixo, e aí as duas vão ficar no mesmo sentido, né? O 6 continua em cima e o 4 continua embaixo. E aí então aquela setinha que estava para baixo, continua para baixo, e as duas agora no mesmo sentido, certo? E aí eu tenho então minha proporção, olha lá, uma igualdade de razões. X está para 70, assim como 6 está para 4. Lembrando que eu inverti aqui a primeira coluna, porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo de viagem. Multiplicando em cruz, eu tenho então 4 vezes x, 4x, igual a 70 vezes 6. X, então, é igual a 70 vezes 6, dividido por 4. E aí, fazendo essa continha, nós vamos ter aqui 105 km por hora. Veja que, para voltar em menos tempo, a velocidade dela precisou aumentar, né? Então, a velocidade de volta será bem maior. A velocidade de volta será de 105 km por hora. Então, está aqui a resposta. Qual a velocidade média que ela deve retornar? O correto é escrever por extenso, tá? Então a gente escreveria aqui a velocidade média que ela deve manter na volta
é de 105 km por hora. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.